Amém? Vamos passar agora para a palavra do Senhor. Abra aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 36. Nós estamos dando continuidade à série de sermões ou de sermões, recalculando a rota. Porém, o título da mensagem desta noite é O Perigo de Ganhar o Mundo e Perder a Alma. O perigo de ganhar o mundo e perder a alma. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua vida? Depende da tradução. Pai querido, nós estamos ainda em Tua presença e não queremos sair da Tua presença nunca. Queremos Te ouvir nessa noite. Senhor, fale conosco mais uma vez. Espírito Santo de Deus, mexa com a nossa mente e o nosso coração. E que esta palavra, Senhor Deus, encontre o nosso coração totalmente disposto e disponível a ouvir-te, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente conosco. Nós precisamos de Ti. Vem agir com liberdade. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Me cobre com o Teu sangue. Fale conosco. Que eu não te atrapalhe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu disse, o perigo de ganhar o mundo e perder a alma. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de um fato histórico que todo mundo conhece. Quem se lembra do Titanic aqui? Todo mundo lembra? Todo mundo já ouviu falar do Titanic? Eu acho que até quem não nasceu na década de 90 já ouviu falar do Titanic, né? Vocês lembram? Acho que quem não nasceu na década de 90 sabe o que é o Titanic. Não só o filme, mas o próprio navio, né? Quando nós vemos a história do Titanic, que não é uma história, uma fábula, mas uma história real, nós percebemos que o Titanic, quando foi lançado lá em 1912, ele era para ser o navio mais seguro do mundo. Eles achavam que o Titanic era o navio mais seguro do mundo. Um navio feito de madeira e ferro. Eles achavam que era o melhor navio que poderia existir. Ele era considerado um símbolo do progresso humano. Tinha o luxo, a riqueza, a melhor tecnologia da época. Tinham uma confiança tão grande que alguns diziam que era impossível que aquele navio afundasse. Imagine você. Só que a história vai mostrar que na sua primeira viagem ele colidiu com um iceberg. Isso foi o suficiente para que ele viesse a naufragar. Aquilo que para eles era muito seguro, agora se mostrou totalmente impotente diante de um iceberg. Quando nós olhamos a história daquele período, daquele dia, as pessoas que saíram do navio naquela noite ou que sobreviveram àquilo que estava acontecendo, mesmo ele sendo um navio luxuoso, porque ali era dividido em classes, né? A classe dos muito ricos, dos mais ou menos e dos pobres. Ali, no momento em que o navio começa a afundar, os títulos que as pessoas tinham, o dinheiro, a posição social, o patrimônio que elas tinham, isso não fazia diferença. O que realmente importava para eles agora era a sua vida. Eles não queriam morrer. Era isso que importava para eles. Então Jesus aqui, no versículo de número 36 do capítulo 8 de Marcos, ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma? O Senhor, Ele está nos lembrando que existem perdas que nenhuma conquista, nada que você conquistar nesse mundo, será capaz de compensar essa perda. Às vezes a gente fica pensando que precisamos ter coisas, precisamos ter recursos, precisamos juntar tesouros e esquecemos que a nossa alma é o maior tesouro que nós temos.
Jesus, ele estava conversando ou ministrando aos discípulos e ele tinha falado que ele ia ter que ser crucificado. Toda vez que Jesus falava isso, alguns fingiam de desentendido, outros realmente não entendiam e queriam parar o que Jesus estava falando. O próprio Pedro rejeitou a ideia de que Jesus deveria ser crucificado, porque Pedro, assim como outros, esperava que Jesus fosse um Messias político, alguém que iria sentar no trono e tirar Roma do jogo. Roma não mais seria a nação que estaria governando sobre Israel. Então eles achavam que Jesus tinha que ser esse Messias. O Messias que juntaria um grande exército, sentaria no trono e agora voltaria a reinar a linhagem de Davi. Então quando eles ouvem que Jesus tinha que ser crucificado, eles não conseguem compreender. Eles vão tentar se fazer alguns de desentendido, outros vão tentar falar para Jesus, não, Jesus, nunca o Senhor vai morrer, isso não vai acontecer. Então, Jesus queria ensinar para eles que o verdadeiro discipulado, ele passa pela cruz. Quando nós entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos então o que ele diz: se alguém quiser vir após mim, semelhantemente a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não estava falando só com os discípulos. Jesus estava falando com todos aqueles que desejam segui-lo. Porque existe em nós, muitas vezes, um pensamento de que abandonar tudo para seguir Jesus é só para quem é obreiro, só para quem é pastor, só para quem é missionário, só para quem é evangelista, só para quem é chamado para um trabalho na obra do Senhor. Não, não. Abandonar tudo ou carregar a cruz, negar a si mesmo, é para todo aquele que quer seguir a Jesus. É possível a gente muitas vezes ter sucesso na vida e fracassar na eternidade. É muito possível você ter muito sucesso naquilo que você faz e de repente fracassar na eternidade. Sabia disso? Jesus, ele disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou perder a sua vida? E por que Jesus estava falando isso? Jesus tinha uma facilidade de conversar com o povo. Ele falava muito tranquilamente e falava geralmente uma linguagem que todo mundo compreendia. Falava sobre agricultura, falava sobre a natureza, falava sobre pai, sobre filho, sobre um fazendeiro, sobre ovelhas, tudo que o povo entendia muito facilmente. E Jesus então começa a falar sobre ganhar, perder, lucrar, ter prejuízo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: você pode ter feito um excelente negócio na terra, mas muitas vezes fez um péssimo negócio para a eternidade. Você pode ser o melhor negociador aqui nessa terra, mas talvez, quando se trate de eternidade, você não pode negociar. Porque tem muita gente assim. Existem pessoas que têm uma facilidade de convencimento e são verdadeiros negociadores, vendedores, pessoas que têm uma influência, pessoas que sabem como influenciar. Tem vendedor que ele é tão bom, que se ele estiver dentro de um navio, no meio do oceano, ele consegue vender uma garrafa de água salgada para alguém dizendo: essa água aqui é melhor do que essa que está lá embaixo. Se eu sou tu, comprava. Porque essa daqui você vai levar para a tua família e ainda vai abençoar a tua casa. Porque essa daqui veio do Mar Vermelho. Aí a pessoa acredita. Não, poxa, é verdade. Eu vi um videozinho antigo, desses vídeos do Silvio Santos, que era muito engraçado, as pegadinhas, né? Antigamente a gente era criança, a gente chorava de rir com aquelas pegadinhas, do cara com uma maquininha que ele dizia que era para imprimir dinheiro. Ele pegava uma cédula de mentira, assim, branca, passava na maquininha e virava R$10 do outro lado. E aí o cara olhou, o cara falou: nossa, ele falou, tô vendendo. Poxa, irmão, se o cara tem uma máquina que faz dinheiro, ele vai vender assim, facinho? E o cara olhou assim e falou: rapaz, que legal. Daqui a pouco chegava a polícia e falava: muito bonito. O cara: não, é que ele está querendo me vender. O cara: não, tu que estava querendo me vender. Pronto. Virava uma bagunça. Porque a verdade é que tem gente que vai saber vender. E o cara às vezes vai cair. Então nós sabemos que
tem muita gente que tem facilidade de negociar. Tem uma facilidade tremenda para negociar as coisas dessa terra. Mas eu digo para você uma coisa, que você não pode negociar a eternidade. Você precisa tomar a decisão agora, hoje, neste dia, em vida, antes que seja tarde. Porque o mundo sempre vai achar que o sucesso na vida de alguém, ele pode ser medido pelo seu salário. E muitas vezes a gente também. Às vezes a gente fala assim, não, porque o cara entrou numa empresa, o salário inicial é X, então, coitado, só isso. Quando o cara começa a ganhar um pouco mais, lá nos seus, talvez 5 mil, 6 mil, 10 mil, sei lá, aí o cara fala, opa, agora tá, ó, subiu na vida, sucesso, tá ganhando bem, um bom salário. Ou o cara conseguiu comprar uma casa, um patrimônio, está investindo, olha, está vencendo, sucesso, hein? Esse cara saiu do nada e hoje está conquistando o seu patrimônio, que sucesso. Conseguiu um bom cargo numa empresa, ó, esse daí está vivendo a bênção. Ou aquele que hoje em dia a gente vê dos seguidores na rede social, ó, o cara tem 1 milhão de seguidores, nossa, está fazendo sucesso. Influenciando muita gente. E a gente sabe que tem gente que influencia mesmo. As pessoas muitas vezes vão medir o sucesso por isso. Tem dinheiro, tem um bom cargo, tem patrimônio, tem seguidores, gera influência na vida das pessoas. Mas e Jesus? Como Jesus vê essas coisas? Você já parou para pensar? Será que os olhos de Cristo veem essas coisas como nós vemos? Jesus, ele não mede o sucesso na vida de alguém por isso. Jesus vai olhar uma vida abençoada, uma vida que nós chamamos de sucesso, de acordo com a alma desta pessoa. Como é que está a tua alma? Porque é muito fácil alguém simplesmente ter recurso e achar que está tudo bem. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm nem um pingo de Deus. Pessoas que muitas vezes, quando foram tentadas, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí nós conhecemos a história, a Bíblia diz que Satanás fala para ele, ó, transforma a pedra em pão, se tu é filho de Deus, e ele vai e responde, nem só de pão viverá o homem. E Jesus então é levado para o pináculo do templo, e ele vai, lança-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem, você não vai tropeçar em pedra alguma. Jesus fala, ei, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, por último, Satanás se levanta e diz assim, olha, você está vendo todos os reinos da terra, se você prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos da terra. E a Bíblia diz que o Senhor repreende Satanás e manda ele embora. E diz, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porém, existem pessoas que já se prostraram diante do diabo sem ter ganhado nem um prego muitas vezes. Pessoas que não precisam de uma tentação tamanha. Querem ter
uma vida abastada, querem ter recurso, querem ter bens, querem ter patrimônio, querem ter os amores. Pessoas que muitas vezes serviam ao diabo, elas chegavam para nós e falavam assim: pastor, você não sabe o que é o mundo espiritual. Quando eu estava lá servindo a Satanás, qualquer pessoa que eu quisesse, eu tinha. Mulheres que ficavam com qualquer homem que quisesse. Se esse cara não fosse um homem de Deus, ela conseguia dobrar. Por quê? Porque ela servia a Satanás. Homens que faziam a mesma coisa. A pessoa muitas vezes, para ter o que quer, se prostra ao diabo, serve a Satanás. E aí muitas vezes a pessoa que serve a Jesus não percebe que muitas vezes está abandonando o Senhor e maligno, aos pés do maligno, só porque recebeu uma proposta boa. Cuidado! Cuidado com as... Porque às vezes parece até que é bom, mas te afasta de Deus. Então, Jesus estava falando assim: olha, como é que está a tua alma? Porque o mundo está perguntando assim: não, porque o que você tem? Para mim ver se você é um cara de sucesso. Me diz aí, quantos anos você tem? Ah, tenho 30, 40, 50. O que você conquistou? É isso que o mundo pergunta. Para ver se você é uma pessoa de sucesso. Nós que somos crentes, você que serve a Jesus, você que entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, o sucesso do crente, ou aquilo que nós almejamos muito mais, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, louvado seja Deus. É isso que nós queremos. O resto é consequência de buscar o Senhor. Então eu quero que você entenda, porque tem muita gente que faz de tudo para ter o nome numa festa, para ter o nome escrito numa lista de uma festa de alguém importante. Cuidado com isso. Não, porque eu fui convidado para o show do famoso, para a festa de tal pessoa. Cuidado com isso. Os filhos de Deus, eles sabem que a lista que o seu nome não pode faltar é a lista dos nomes gravados na palma da mão de Cristo, irmão. Isaías diz que o nosso nome está gravado nas palmas da mão de Deus, aleluia. Se o teu nome estiver escrito ali, fique tranquilo. Ah, mas a pessoa esqueceu de mim, fique tranquilo. A tua vida está nas mãos do Senhor. É possível, meus irmãos, você ter uma casa linda, mas ter um altar destruído. É possível. Quantas pessoas que você olha e vê um palácio à sua casa, mas a vida está destruída. Muitas vezes, o altar de adoração ao Senhor não existe. Sua vida é só alguém que simplesmente está ali, vivendo um dia após o outro, esperando a morte chegar. Pessoas que andam longe de Deus. Pessoas que muitas vezes têm um bom carro, um carro novo, mas a vida de oração abandonou. Então, em nome de Jesus, não pense que porque alguém conquistou uma coisa, esse é mais abençoado que você. Tem uma carreira brilhante, mas não tem comunhão nenhuma com o Senhor. A sua comunhão é totalmente fria com Deus. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje? Tem uma carreira, não, porque eu estou correndo atrás da minha carreira, estou correndo atrás do meu sonho. Pessoas que se dedicam a correr atrás dos seus sonhos, mas Deus ficou em algum lugar pelo caminho. Abandonou o Senhor pelo caminho. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque alguns de nós estão buscando só uma oportunidade de melhorar de vida. E de repente até Deus abriu a porta, Deus deu o trabalho, Deus está sustentando a casa. Louvado seja Deus por isso. Mas muitas vezes tem um perigo aí. Aos poucos que você vai conquistando aquilo que você quer, começa a perder o tempo que tinha com Deus. E vai se afastando do Senhor, aquele que deu todas essas coisas. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Jesus tem que estar ali com você. O Espírito Santo de Deus, ele diz que ele habita dentro de nós. Se ele habita dentro de mim e de você, então eu não posso abandoná-lo pelo caminho. O Espírito Santo de Deus tem que se sentir tão bem-vindo na nossa vida que ele quer continuar habitando.
que Ele não nos deixa só, que Ele está conosco em todo o tempo. Porque tem muita gente que está perdendo tempo. Não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso conquistar, eu preciso chegar lá, eu preciso, e vai colocando um monte de meta na sua vida e não coloca uma meta, buscar a Deus. Isso é perigoso, irmão. Perigoso demais. Porque a nossa vida espiritual depende disso. A nossa vida natural depende disso também. Quantas pessoas que todos os dias saem de manhã e não se lembram de falar com Deus? Quantas pessoas chegam do seu trabalho e não se lembram de agradecer ao Senhor? Quantas pessoas adquirem bens e dizem, olha só o que eu consegui, olha só como eu trabalhei, como que conquistei, olha só o que é que eu fiz. Pessoas que estão perdendo tempo e se afastando de Deus. Entenda que toda escolha tem um preço. Toda escolha tem um preço. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34 e 35. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida ou a alma, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Jesus ele está falando aqui de negar-se, tomar a cruz para segui-lo. Hoje, muitas vezes a gente só ouve benefício de servir a Jesus, de vir para o evangelho. Mas Jesus estava falando que muitas vezes custa. Seguir a Jesus exige renúncia. Essa palavra para muita gente dói, porque a cruz nunca foi um símbolo de conforto. Quando você olha para Jesus sendo crucificado, será que foi confortável? Será que foi tranquilo? Não. A cruz era símbolo de maldição. Ele se fez maldição para que eu e você pudéssemos estar aqui perdoados e salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. A cruz não é um símbolo bonito, ainda que a gente carregue como símbolo do cristianismo. Glória a Deus por isso, porque a cruz para nós representa que o Filho de Deus morreu nela para que nós pudéssemos ser salvos. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus está dizendo, ei, tem que carregar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, ele está dizendo assim, todo dia você vai morrer para a sua vontade e viver para a vontade de Deus. Todo dia você vai olhar para si mesmo e dizer, eu até queria pecar, mas Deus, o Senhor, estaria ficando envergonhado comigo, então eu não vou. Eu até queria desistir, mas eu não vou desistir, porque o meu Deus é tão maravilhoso, Ele tem cuidado de mim. Eu até queria voltar atrás, mas Deus tem sido tão bom comigo, eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque o Senhor tem me dado tudo que eu necessito, aleluia. Então eu preciso negar a mim mesmo. Alguém vai dizer para você, se converteu agora, não bebe mais, né? O teu pastor vai brigar, né? Não é assim que os caras falam? O pastor vai brigar, né? O cara fala, não. Eu decidi que eu queria parar. Eu decidi que eu ia parar de beber, de fumar, de usar droga, de me prostituir. Eu decidi que eu não queria mais. Mas tu não tem vontade? Vontade a gente tem, mas a gente diz para a nossa vontade, não, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa precisa saber quem ela é. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que é o símbolo para nós hoje, o símbolo do cristianismo, é o símbolo de entrega. Ele se entregou. Ele se entregou por nós naquela cruz. E o reino de Deus exige essa prioridade. A mesma entrega nós temos que ter para com Ele. Ele se entregou, entregou sua vida, e nós nos entregamos a Ele também. Então, nem tudo o que é bom aos nossos olhos tem que ser ocupado
no primeiro lugar da nossa vida. Às vezes a gente acha, não, mas é bom, é legal, vou fazer, mas nem sempre agrada a Deus. Não, porque, olha, Deus está abrindo essa porta e tal, pergunta para o Senhor se é de Deus. Eu acho maravilhoso quando as pessoas são verdadeiras. Às vezes a pessoa, ela vai ali vivendo e daqui a pouco ela percebe que ela está numa situação tão difícil, aí a gente fala assim, e aí, irmão, como é que tá? Ô, pastor, ora por mim aí, eu estou numa situação assim. Aí a gente fala, tá, vamos orar. Mas quando tu entrou nessa situação, tu orou? A pessoa, quando ela fala a verdade, ela fala, não orei não. Eu só recebi, achei que Deus estava no negócio porque eu queria, eu estava atrás disso, eu estava precisando disso. Eu estava lembrando hoje de manhã, quando eu estava ministrando essa palavra, que às vezes a gente pede para entrar numa luta. E aí eu falei assim, imagina você, quem aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui, você levanta a mão se você quiser. Quem aqui tem um nome limpo aqui? Olha, pouca gente, hein, tem isso, gente, vocês são crentes. O que acontece? A pessoa tem um nome limpo. Aí ela chega assim e fala assim, não tem nem dinheiro para comprar. Mas ela chega e fala assim, eu vou lá na loja de carro e eu vou passar meu nome. Se aprovar é de Deus. Já viu? Eu conheço crente assim. Pentecostal é que gosta dessas coisas. Já entra marchando no mistério. Deus mandou eu vir aqui hoje. Disse que hoje eu saio de carro zero. O vendedor fala, é de Deus. Na hora, irmão. Ou não? Na hora. O vendedor olha e fala assim, deixa eu ver teu CPF. Na hora que ele vê que o score, ele fala assim, olha, o score até não é muito ruim não. Quanto a senhora ganha? Quanto o senhor ganha? Ah, eu ganho 3.000. Não, eu vou colocar 6.000 aqui para poder dar certo. Aí a pessoa olha assim e fala assim, ele está profetizando que eu vou ganhar 6.000. É mentira, irmão, tu não ganha. Só que a pessoa vai lá e fala, é de Deus. E aí aprova. É de Deus, aprovou. E depois entra na luta. Pastor, ora por mim. Não estou conseguindo pagar as parcelas. Mas tu perguntou para Deus antes? Não, porque estava dando tudo certo. Nem sempre que está dando tudo certo, Deus está no negócio, irmão. É melhor orar antes. E Jesus responde, tá? Porque se você parar para analisar, você não tinha dinheiro para pagar a parcela, como é que você entrou nesse negócio? Você está entendendo? Não, mas Deus ele vai dar um jeito. Irmão, nenhuma loja aceita Deus lhe pague. Nenhuma. Se aceitar, me diga onde que é. Nenhuma delas. Então entenda isso. Às vezes a pessoa vai ali se jogando em situações, colocando tudo à frente de Deus e depois pede para Deus, me ajuda, Jesus, porque eu entrei numa furada. Por que o Senhor deixou eu entrar nessa furada, Jesus? E aí vai ocupando a sua mente, não, porque agora eu preciso trabalhar o dobro, porque eu preciso pagar essa conta, eu preciso pagar esse boleto, eu preciso pagar esse cartão, e o tempo vai ficando cada vez mais escasso para eu com o Senhor. E daqui a pouco, seu pensamento está ocupado. Não pense em outra coisa, a não ser nas dívidas. E aí, o que ela faz? Entra em desespero, entra em depressão, entra em síndrome do pânico, entra em um monte de coisa, começa a ficar doente. Pessoas que vão usar toda a sua energia. Pessoas que muitas vezes estão com o seu coração tão cheio de situações que o Senhor nem consegue mais entrar porque ficou para fora. Colocou o Senhor para fora. Porque aquilo que ocupa o teu coração vai dirigir a tua vida. Aquilo que ocupa o teu coração dirige a tua vida, irmão. Não tem jeito. Eu não estou falando de forma psicológica, porque eu não tenho formação nessa área. A pastora Júlia que tem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você fica o tempo inteiro pensando nisso, você só trabalha em função disso. Tudo que você vai, acorda, vai, planeja, isso vai dirigindo a tua vida sem você perceber. Cuidado com isso. E é interessante que a pessoa está tão focada naquilo que ela sonha, ela fala, não, Deus mostrou em sonho que vai acontecer. Não é assim, irmão. Não diga que foi Deus o que não foi. Porque tem muita gente preocupada em querer coisas, adquirir coisas, e esquecendo da sua alma, esquecendo da sua vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta? O que adianta você querer viver a sua vontade e não viver a vontade de Deus? Abandonar ao Senhor. Jesus ele disse, olha, pois
quem quiser salvar a sua vida ou a alma, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Jesus fala de algo aqui que parece até um paradoxo, né? Porque quem tenta segurar a vida com as próprias mãos, vai vivendo só pelas suas ambições, pelo seu conforto, pelos seus prazeres. Esse vai acabar descobrindo uma hora que perdeu o que realmente era importante. A pessoa vai ali vivendo, não, porque eu preciso disso, preciso daquilo, vivendo a sua própria vontade. Uma hora ela vai perceber que a sua vida não teve o que ele realmente deveria ter, que é a salvação. Só que quando vai perceber já é tarde. Quando você perde a sua vida por amor a Cristo, e o perder a sua vida por amor a Cristo não quer dizer só simplesmente morrer, ser morto pelo evangelho, não. É porque você abriu mão do seu orgulho, do seu tempo, dos seus planos. Então você fica de mãos vazias, mas você encontra uma vida abundante, eterna, em Cristo Jesus. Aleluia. Não, mas olha, eu estou conquistando as minhas coisas, eu estou correndo atrás dos meus sonhos, eu estou correndo atrás dos meus objetivos, eu estou correndo atrás daquilo que eu posso, que eu preciso, porque eu sou novo. Quando eu era moleque, me converti muito cedo, 12 anos de idade, graças a Deus por isso, o Senhor me preservou. Aí, alguns adultos que não serviam a Jesus diziam: tu não sabe o que é bom, está perdendo tempo aí. Tu não sabe o que tu está fazendo, nem sabe o que é viver, nem sabe o que é aproveitar a vida. Por quê? Porque quem está no mundo acha que a vida boa é a vida de prostituição. A vida boa é a vida do vício. A vida boa é a vida que você desagrada a Deus. Quantas pessoas estão assim? Elas acham que essa é a vida boa. E aí quem se dedica na presença de Deus, quem abandonou as coisas do mundo e disse: eu quero servir ao Senhor e quero ter uma nova vida com Cristo, eles vão olhar para você e vão dizer assim: tu nem sabe, tu está perdendo muito. Não acredite neles. Porque quem perdeu a sua vida por amor a Cristo, ganhou a vida eterna, irmão. Não, mas olha, eu estou me dedicando ao Senhor, olha, eu estou me entregando na presença de Deus. Glória a Deus, faça isso mesmo, se entregue mesmo. Mas eu sou muito jovem, eu vou esperar eu ficar mais velho. Não, meu irmão, esse é o momento, esta é a hora. Deus te chama nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque uma hora pode ser tarde. No final das contas, o que você prefere? Você prefere perder? Ou você prefere olhar para Jesus e buscar as coisas que vêm do alto? Porque às vezes a gente prefere perder aquilo que é eterno para ficar com aquilo que é do mundo. Então Jesus, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: olha, é melhor continuar me buscando, é melhor perder a sua vida aqui, e é melhor ganhar a vida eterna, salvar a sua vida por amor ao evangelho. Porque muitas vezes a gente está olhando para o mundo e dizendo assim: bom é a vida do outro, bom é a vida daquele que está lá fora, bom é a vida do fulano, porque não se preocupa com nada. Muitas vezes o fulano está caminhando para o inferno e você achando que a vida dele é boa. Eu conheço uma irmã que ela é uma pessoa bem de vida, né, rica, e ela tem amigas que têm dinheiro. Ela falava assim: pastor, eu tenho uma amiga que ela gasta milhares de reais todo mês com o filho nas drogas. Ele está numa casa de recuperação fechada. Essa casa de recuperação é muito cara, ela gasta muito dinheiro com ele para manter ele lá, para que ele não saia de lá e volte para as ruas usando droga. E ela tem muita grana, e ela só queria ver o filho dela liberto das drogas. Quantas pessoas estão nesse mesmo meio, nessa mesma situação, e o seu dinheiro não compra a libertação da sua família? O seu dinheiro não compra a libertação dos seus filhos. O seu dinheiro não compra a bênção no seu matrimônio. O seu dinheiro não compra a libertação da sua casa. O seu dinheiro não compra a paz que excede todo entendimento humano. Não compra. E a pessoa muitas vezes estava ali focada em querer ganhar.
Não, porque eu preciso de recurso, eu preciso daquilo que o dinheiro pode comprar, eu preciso dos bens que o dinheiro pode adquirir, achando que isso iria satisfazer o seu coração. E não vai. Muita gente nos dias de hoje está se convertendo, pessoas às vezes que você e eu conhecemos como pessoas aparentemente famosas, estão percebendo que a fama, o dinheiro, o sucesso, nada disso traz salvação, estão se rendendo a Jesus. Por que você vê hoje um monte de jogador de futebol que está se rendendo a Jesus? Porque a palavra de Deus está fazendo efeito na vida deles. Antigamente a gente só via falar que jogador de futebol só vivia em prostituição. Hoje em dia não. Você vê vários jogadores de mãos dadas, orando e clamando ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Pessoas que muitas vezes nunca queriam saber de Deus, começaram a entender que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Enquanto tem gente que hoje, nos dias de hoje também tem olhado somente para as coisas do mundo e dito, não, mas quando eu ficar mais velho, aí eu me entrego de verdade para Jesus. Porque agora eu preciso correr atrás das coisas. A alma tem um valor que o mundo não consegue pagar, irmão. Sua alma tem um valor que o mundo não paga. Marcos, capítulo 8, verso 37. O que pode dar o homem em troca da sua vida? Olha a pergunta de Jesus. O que pode dar o homem em troca da sua vida ou em troca da sua alma? Depois da morte, ninguém consegue negociar. Depois da morte, ninguém compra mais tempo. Ninguém compra arrependimento, ninguém compra salvação. Por isso que Jesus está chamando os discípulos para eles olharem para a eternidade. Meninos, desliga aí para mim o disjuntor aqui. Obrigado. Quando você começa a olhar para a eternidade, você percebe que o dinheiro não vai comprar a salvação. Houve uma época na igreja cristã, que era um período de trevas, em que a igreja acreditava que se contribuísse com dinheiro, poderia comprar a sua salvação. Acreditavam que se desse uma moedinha e essa moedinha caísse lá no gasofilácio, então ali eles teriam a vida eterna. A igreja evangélica no Brasil, houve uma época dos neopentecostais que queriam vender terreno no céu. E teve muita gente que quis comprar. Porque achava que esse era a melhor coisa que tinha que fazer. Já garanti a vida eterna, já garanti a salvação, já garanti que eu vou morar no céu, já comprei. Mentira. Era uma mentira. Mas muita gente acreditou. Sabe por quê? Porque era fácil. Não precisava negar a si mesmo. Não precisava tomar cruz. Não precisava seguir Jesus. Era só pagar e pronto. Estava tudo certo. Quantas pessoas pensam ainda assim? Se eu contribuir, eu estou salvo. Se eu fizer, tá bom, tá tudo bem. Se eu for de vez em quando, eu vou morar no céu. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode comprar a sua alma, a não ser aquele que já pagou um grande preço por ela. O próprio Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que você muitas vezes já fez seguro de tudo. Fez seguro do carro, fez seguro da casa, fez seguro da saúde, da empresa. Mas e a sua alma? Tem seguro? Qual que é? Como é que está sendo alimentada a sua alma? Porque tem gente que se alimentasse o seu corpo como alimenta a sua alma, morria de inanição. Ou não? Ia aparecer aqueles esqueletinhos. Porque tem gente que esqueceu de buscar a face de Deus. Abandonou o Senhor. Muitas vezes preocupado em coisas. Não, porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Deus, quando eu tiver tempo, Ele sabe. Como é que está sendo alimentada a tua alma? Será que tua alma está sendo alimentada ou ela está sobrevivendo? Clamando, Jesus. Clamando. Pedindo ao Senhor. Porque a nossa alma
precisa ser alimentada pela presença do Pai, para que ela possa permanecer firme até o dia da volta de Cristo. Muitas vezes nós estamos investindo horas tentando garantir um futuro para o nosso corpo, mas quantos minutos a gente tem dedicado àquilo que dura para sempre? Quanto? Tem um texto que eu gosto muito, porque eu não gosto de academia. Você vai ler aí, 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 8. Se você é que nem eu, você vai tomar posse desse texto. Brincadeira, tá, gente? Mas olha só o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. 1 Timóteo capítulo de número 4, verso 8. O exercício físico é de pouco proveito. Olha só, a revelação aí. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. A pessoa lê isso aqui e fala, meu Deus, vou parar de treinar. Brincadeira, irmão, não é para parar de treinar, tá? Mas a verdade é que às vezes a gente está preocupado em manter aquele corpinho, né? Esquecendo que o que tem aqui dentro é que é eterno. Esse corpinho aqui vai voltar ao pó. Do pó veio, vai voltar ao pó. Mas a nossa alma, onde vai passar a eternidade? Porque muitas vezes a gente está preocupado com o que vestir, com o que comer, se está bonito, se está feio, se vai parecer bem na foto, se está legal. Não, porque eu tenho que estar bonito, tenho que estar bem, eu tenho que estar legal. E muitas vezes não está preocupado com a sua alma. Pessoas que muitas vezes passam horas na academia, mas não conseguem passar um minuto na presença de Deus. Pessoas que têm um treino rigoroso. Não, todos os dias eu treino às 6 da manhã. Todos os dias eu treino às 19 horas. Todos os dias eu treino tal hora. Tem gente que treina de madrugada. Hoje em dia já tem academia 24 horas, né? Porque tem gente que vai depois da meia-noite treinar porque não tem horário de manhã. Mas o cara tá lá. Ele é religioso em treinar. Mas quando se trata das coisas do Senhor, ele diz, não tenho tempo. Não, eu não consigo buscar a Deus, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo buscar a face de Cristo, eu queria ter mais tempo. Peraí, mas você não tem um tempo para poder ir lá, na academia lá? Você não tem tempo para fazer outras coisas que agradam ou que dão pouco proveito para a tua vida espiritual, mas só para o teu corpo? Porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Pastor, o que é piedade? Piedade é devoção, é respeito, é reverência a Deus. Não é religiosidade externa, não. A piedade é uma vida centrada na comunhão com Deus. Alguém que tem uma fé genuína. Irmão, eu não deixo de buscar a Deus para poder ir fazer uma besteira. Porque agora não dá porque eu vou treinar. Ou agora não dá porque eu vou fazer isso, aquilo, colocando coisas à frente de Deus. Eu não consigo fazer isso. Eu decidi que a minha vida tem que ser para o Senhor. Eu decidi. Ah, mas só que eu não posso treinar. Lógico que pode, treine à vontade. Mas tenha tempo para Deus. Ah, eu não posso curtir? Pode, curte à vontade, mas tenha tempo para Deus. Eu não posso trabalhar? Tenha tempo para Deus, mesmo trabalhando. Tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Já leu? Então, se você já leu, você sabe. A administração do tempo é necessária. Porque hoje Satanás coloca um monte de coisa para mim e para você, para te afastar de Deus. Ah, não, olha, você não tem tempo para o Senhor, porque você precisa correr atrás disso, você precisa correr atrás daquilo. Se você parar um pouquinho, vai fazer mal para você e para os teus planos. Então, cuidado com isso, porque tem gente que acha que quando juntar bastante dinheiro, aí sim vai poder servir ao Senhor. Ei, não dá para comprar salvação. Tem uma notícia maravilhosa, que aquilo que eu e você não podemos pagar, Jesus já pagou, louvado seja o nome do Senhor. O preço que eu e você não podemos pagar, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então você não precisa comprar o que não tem preço, porque Jesus já pagou o preço por nós.
Quando Jesus está perguntando, olha, o que você daria em troca da sua alma? A resposta nós encontramos na cruz. A resposta é a cruz. Cristo pagou o preço por amor a nós. Ele pagou o preço que era para nós pagarmos. Seu próprio sangue ele derramou por amor a mim e a você. E se hoje nós estamos aqui pregando o seu evangelho, é porque ele nos deu vida, louvado seja o nome do Senhor. E se hoje eu dedico a minha vida ao Senhor, é porque eu quis entregar a minha vida a Ele, porque eu entendi que vale a pena se entregar a Ele de verdade. Ah, mas olha, eu ainda tenho tantas coisas a fazer. Pode fazer, na presença do Deus Todo-Poderoso. Coloque o Senhor à frente disso, porque o Senhor Deus ele está nos chamando para algo que não tem volta. Se entregar a Ele tem que ser de uma vez por todas. Não fique indo para Jesus e voltando para o mundo. Jesus ele fala, busque o reino de Deus e a sua justiça. Buscar ao reino de Deus não é pesado, irmão. É a gente que torna pesado, porque a gente acha que a nossa vontade tem que sempre prevalecer. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é a decisão mais inteligente que alguém pode tomar. Entregar sua vida, sua alma aos cuidados de Cristo é a decisão que vai te levar para a eternidade. Às vezes a gente está querendo entregar a nossa vida para Jesus e fica pensando, será que vale a pena? Eu digo para você, vale. Vale a pena. Ah, mas olha, e eu vou ter que abandonar um monte de coisa. Você vai abandonar e nem vai te fazer falta, porque Cristo te faz completo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha a palavra de Deus que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, você percebe que quando Ele se torna o teu pastor, Ele te faz completo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa tomar uma decisão nesta noite. Não fica pensando, não, mas amanhã eu vejo isso aí. Não, mas depois eu penso nisso aí. A sua prioridade qual é? Morar no céu, ter vida eterna? Ou a sua prioridade é continuar vivendo essa vidinha aqui? Porque muitas vezes a gente está vivendo essa vida aqui, empurrando, fingindo que a gente serve a Jesus. E muitas vezes a gente só frequenta uma igreja. Frequentar a igreja não é servir a Cristo. Servir a Cristo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Porque de que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a comunhão com Deus? Porque tem muita gente que está perdendo a comunhão com o Senhor. Atrás de tudo, menos de Deus. Atrás daquilo que o dinheiro pode comprar, menos do Senhor. Me perdoem o que eu vou dizer, mas tem gente que troca um momento com Deus para ir num show que está tendo na cidade. Tem gente que troca um momento com Deus para ir, sei lá, dar um passeio. Tem gente que troca um momento com Deus do que estar na presença dele. Ah, não, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Sempre haverá um dia para você dar um passeio, sempre haverá um dia para você ir fazer o que o teu coração deseja tanto. Mas tem que ser no dia que você deveria estar adorando o Senhor. Tem que ser. Porque a gente tem que priorizar. Os crentes estão se afastando de Deus cada vez mais, porque a prioridade parou de ser o Senhor muitas vezes. A gente não pode deixar de priorizar o Senhor. Cuidado. Às vezes a gente vê pessoas que não saem da presença de Deus. Eu conheço pessoas que todo dia de culto ela está lá. Tem culto, tem casa de oração, ela está lá. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela necessita de Deus. Quem entende que é necessitado de Deus, fala assim, olha, eu preciso cada vez mais. Eu preciso buscar cada vez mais. Então, todo momento que ela puder estar orando, ela está orando. Todo momento que ela pode estar ouvindo louvor, ela está ouvindo louvor. Todo momento que tem culto, ela está no culto. Está na oração. Está na consagração. Está naquele... Olha, busca. Sabe por quê? Porque entendeu. Fala assim, eu necessito de Deus. Eu preciso dele. Senão eu vou cair. Senão eu vou desistir. Senão eu vou parar. Senão eu vou morrer.
Porque as pessoas hoje estão abandonando o Senhor por qualquer coisa. E nada neste mundo vale o preço da sua alma. Nada. Nada, meu irmão. Ainda que Jesus não queira que você não ganhe dinheiro. Jesus não fala, não pode ganhar dinheiro. Não é isso. Prosperar não é pecado. Mas nada pode valer mais do que aquilo que é eterno. Nada pode valer mais que isso. Em nome de Jesus. Que Cristo venha ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas nesta noite. Fique de pé em nome de Jesus. Porque quando Cristo ocupar o primeiro lugar, quando nós nos preocuparmos com a nossa alma, todo o resto vai encontrar lugar. Todo o resto vai encontrar lugar. Quando Jesus tiver a primazia, quando Jesus for o primeiro, todo o resto vai se encaixar. Cristo não pode deixar de ser o centro. Porque se Cristo deixar de ser o centro, tudo vai perder o equilíbrio. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e pensar como está a sua alma.